Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live nesta quarta-feira, 1º de abril, iniciando mais um mês maravilhoso. E por que eu digo maravilhoso, cara? Porque a gente escolhe como a gente quer conduzir a nossa vida. Então a gente escolhe se a gente está do lado da crise ou se a gente está do lado da solução. E eu escolhi estar do lado da solução, e uma das formas de a gente gerar solução é ajudar pessoas. Mandar um abraço ao meu amigo Diego, minha amiga Fernanda, sejam bem-vindos. Hoje temos a presença maravilhosa da grande Fernanda Ferreira, advogada, palestrante, mentora lá da cidade de São Paulo. E a gente vai falar um pouco sobre autoliderança, que é o primeiro passo para você ser um campeão na vida. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, gente, que estão na audiência, se a imagem e o áudio está bom ou se está travando. Então, primeira coisa que eu quero perguntar, por favor, Fernanda e Diego, vocês que estão online, me diz, e a Thalia, seja bem-vinda também. Me diga, pessoal, se a imagem e o áudio estão travando. Só isso aí. Se não tiver, a gente vai dar continuidade na live aí. Beleza? Aguardo comentários de vocês aí. Autoliderança, maravilha. Vamos lá, vamos chamar a nossa convidada aí, grande, Fernanda Ferreira. Opa! Cheguei. Oi, Fernandinha. Você tá bem? Tudo bem? Deixa eu levantar um pouco o áudio, ver se eu consigo. Aí, agora ficou show. Tá me Melhorou? escutando bem? Vendo bem aí? Tudo certo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo? Tudo bem. O que acontece? Ultimamente tenho feito live aqui em casa e às vezes você faz a live à noite. Nossa, fazer live de noite tá sendo uma desgraça, cara. O quê? Que tá todo mundo fazendo à noite, então tá pesando a internet. Nossa, tá um desafio fazer live na parte da noite. Obrigada, Thalia, por avisar que tá tudo bem. Você tá ouvindo Maravilha. nós dois, né? Ótimo. Não, mas você sabe que assim, essa pandemia ela está tendo vários lados positivos, que é justamente para a gente desenvolver, enxergar onde os problemas são reais. Porque até então a gente vive de fantasia, né? De ficar Uhum. procurando probleminhas e ocultando problemões. Então a gente vai enxergar aí que a banda larga que a gente tem é péssima, a gente vai enxergar que o nosso sistema de saúde é péssimo, que os governantes demoram uma eternidade para fazer o que tem que ser feito, e assim as feridas vão sendo, aquela casquinha que tinha se formado, vão sendo retiradas uma a uma, e a gente está podendo enxergar. Por que é positivo isso, Fernanda? Porque a gente tem a possibilidade de melhorar, de enxergando essas realidades, a gente melhor, a gente se conscientizar mais, a gente tem a questão do consumerismo, por exemplo. Então, você pode, a partir de agora, excluir do seu hall de compra aquelas marcas que já demitiram. Sem antes começar a pandemia, nem começou a pandemia, eles já demitiram por conta da pandemia. Então, quer dizer, você como consumidor tem que assumir o seu papel a partir de agora e já excluir, extermina, porque o poder é nosso. Então, assim, extermina essas marcas que já demitiram por conta da pandemia, né? Dizendo que a justificativa é a pandemia. Um pequeno quebrar, falir, demitir é uma coisa. Você pegar uma marca multimilionária no qual o dono tem bilhões de lucro e ele fala que vai demitir para poder pressionar o governo a expandir a pandemia, aí é complicado. Então, a gente tem esse poder, poder de voto, poder de consumo, o poder é nosso, né? Só que a gente tem essa dificuldade de enxergar isso, né? Então, esse momento positivo é isso, que a gente está no meio, né? Então, a gente pode enxergar e falar, para onde eu vou? Se você escolher ir para lá, beleza. Mas aí assuma, né? Você que escolheu. Maravilha. Fernanda, puxando um gancho que você falou, eu me lembro que quando aconteceu o acidente com o Ayrton Senna, nos anos 90, na época as pessoas não ligavam muito para a segurança dos carros, a segurança do piloto. Então precisou o Ayrton Senna falecer para eles melhorarem a qualidade do capacete, a qualidade da carenagem do carro.
Em 2011, quando teve o atentado nos Estados Unidos, na Torre Gêmeas também, muita gente morreu, mas veio para mostrar a importância e a fragilidade que eram os aeroportos, que você poderia entrar com arma, faca, explosivo, tudo dentro de um avião. Então, por isso que hoje, quem voa em Guarulhos sabe, né? Que os caras te passam um peito e fino lá. Então, gente, assim, hoje eu estava conversando, Fernanda, com uma cliente pela parte da manhã, eu disse para ela, você tem dois lados que você pode escolher. Você pode escolher o lado de viver a crise ou o lado de não viver a crise. Mas quando eu falo em crise, não é crise só questão de grana financeira, é crise mental, que essa é pior. Essa é pior. Não tem crise que devasta mais do que tu. Eu sempre digo, quando a derrota acontece aqui, meu camarada, tu já tá fudido. E aí vai fazer o quê? Quais ações que tu... O Aaron Beck fala, né? Sobre a psicologia cognitiva. Todo pensamento que eu tenho, ele gera um sentimento, que ele gera uma ação, que ele gera um resultado. Então, se meus pensamentos estão negativos, ou seja, a minha mente está negativa, os meus sentimentos serão negativos, as minhas ações serão negativas, ou faltarão ações, e meus resultados serão negativos. Agora, se eu preparo a mente para... a gente fala muito no Instituto, né, Fernanda? Mente de campeão. Se eu trabalho a minha mente, blindo ela, para que ela seja uma mente de campeão, eu vou ter pensamentos positivos, sentimentos positivos, ações positivas e principalmente resultados positivos. Então, gente, na crise, na afofada de pau, eu sempre digo, quando o cara tá lá fudido, lá no fundo do poço, que as pessoas se reinventam. Eu não sei você, Fernando, mas eu não conheço ninguém que está no topo que busca se reinventar. A não ser os gênios que tem por aí, né? Tinha Steve Jobs, Microsoft e Zuckerberg da vida aí, que são pessoas que estão... são de outro planeta, acho que largaram com as naves aqui na Terra. Faz sentido isso para você, Fernando? Faz total. A gente tem essa dificuldade. Ontem, inclusive, eu falei na live, né? Você fala assim pro seu cérebro, você liga o soneca, por exemplo. E aí você com o soneca, que mensagem você está mandando para o seu cérebro? Estou cansada. Então, na hora que você vai acordar, não, mas só mais um pouquinho, soneca. Aí, só mais um pouquinho, soneca. O seu cérebro fala o quê? Amém. Você está cansado. Então, né? Então entra bem conforme isso que você está falando agora. Se você pensar, parece papo de maluco, de abraçador de árvore, mas é ciência pura. O problema é que a gente não é educado para entender que é a realidade da humanidade. Os humanos que detêm esse poder de conhecimento, eles conseguem transformar a vida deles e a vida das pessoas que estão no entorno. Então você vai de Jesus Cristo, que foi homem antes de ser santo, né? Você vai de Jesus Cristo, Gandhi, Mandela, os grandes homens da humanidade, as grandes mulheres da humanidade se perfizeram porque acreditaram, imaginaram, acreditaram e fizeram. Né? Então você imagina, sente, internaliza aquilo, acredita e vai para frente. Senão a pessoa fica vivendo uma vida elevada, né? Então você é conduzido, você é levado para fazer as suas atividades conforme as regras e os ditames das demais pessoas e não suas. Então é bem interessante. Quiçá que todos agora comecem a compreender essa percepção, comecem a compreender isso e a usar isso na vida delas, né? Tomara que a partir de agora a gente tenha essa ruptura mesmo, de enxergar qual é o nosso papel individual dentro da sociedade, o quão é importante que eu, indivíduo, tenha um papel protagonista para que todos possam seguir e caminhar, né? Juntos. Juntos juntos nós somos mais fortes, né? Isso é fato. Como diz o Dinho do Mamonas, a união não fabrica só a força, ela fabrica o açúcar também, né? Sabe que uma das coisas que eu aprendi muito nesse tempo estudando e convivendo com a turma, eu aprendi uma coisa, Fernanda, que para a gente superar as barras da vida é importante você ter caras que estão a léguas à tua frente. Então, o que a gente está fazendo? Eu, a Fernanda e entre outras pessoas, a gente está fazendo lives, a gente está dando mentoria, a gente está ajudando pessoas, porque nós somos ajudados por outras pessoas que estão à nossa frente, então é um dos nossos
a nossa missão é ajudar você também a ser um líder campeão, a ter tua equipe engajada, a você se conhecer mais. E outra coisa que é muito importante, que neste momento de crise, você vê o seguinte, quem são as pessoas que estão inteligentemente treinadas e quem são as pessoas que estão faltando inteligência emocional. Gente, inteligência emocional não é um papinho que o Álvaro ou a Fernanda fala, é um estudo gigantesco que o grande psicólogo Daniel Goleman fez em Harvard, um estudo aí só de 40, 50 milhões de dólares, onde ele fala que a forma com que a gente gerencia as nossas emoções é que vão determinar o nosso futuro, nossas ações. E ontem eu gravei um vídeo, Fernanda, muito, muito interessante, falando sobre o otimismo e a esperança. O otimismo e a esperança, pessoal, é do estudo da inteligência emocional do Goleman. O otimismo é... tá travando para você o áudio e a imagem ou tá legal? Para mim tá ótimo. Tá. O otimismo, pessoal, é você tá no meio do furacão, você tá vendo a porra acontecer, o negócio, mas tu acredita que aquilo ali vai passar, que aquilo lá vai ser superado. Não é o Álvaro que está falando, é um estudo científico sobre inteligência emocional. Outra coisa. Oba, né? No meio do. Ai, furacão, que legal! Furacão! Né? Pô, cara, outra coisa muito importante nesse momento é você ter uma esperança muito grande, porque o Goleman fala que quanto a gente tem mais esperançoso, a gente se dedica a realizar os nossos sonhos e a se fortalecer. Então a mensagem que eu sempre digo para as pessoas, cara, tá acontecendo, vai ser prego para todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco, não adianta, fórum não tá aberto, ninguém tá fazendo palestra, ninguém tá contratando mentor, é assim que funciona, gente. Então, só que se eu ficar agora, pô, mas ninguém tá fazendo nada, né? Pô, legal. Tá, mas e depois? Depois alguém vai fazer? E aí? Eu perdi quanto tempo murmurando, né? Então é isso aí. Mas, Fernanda, diga. E quem vai fazer é quem está se preparando agora. Porque Perfeito. não adianta. Acabou dia 7 de abril, acabou dia 30 de abril, dia 12 de dezembro. Nossa, agora eu vou fazer. Ah, esse espreguiça e vai fazer. Não vai, filho. Aí você vai ficar um ano atrasado, entendeu? Ontem eu estava falando com um amigo meu, ele investe na Bolsa de Valores, nós estávamos falando sobre educação financeira, né? E eu percebi agora que eu preciso me organizar ainda mais financeiramente. E a gente não é habituado, nós brasileiros, a ter educação financeira. Então, do tempo para cá, eu vinha lendo Robert Kiyosaki, procurando artigos sobre educação financeira, Gustavo Cerbasi, que é um cara maravilhoso que fala muito sobre isso aí. E aí ele disse assim, por exemplo, eu penso daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos começar a investir, que é um estudo, você tem que estudar. Mas eu não posso, pessoal, esperar 2, 3 anos para começar a estudar, para mim começar a aplicar. Eu tenho que estudar agora, para daqui 2, 3 anos eu aplicar. Por exemplo, você vendedor, vamos falar de vendas, você vendedor que está desesperado. Cara, se tu não estudar agora, para quando voltar a economia a funcionar, você já vai estar perdido. Você líder, que não estiver treinando a sua mente, não estiver treinando a sua equipe, não estiver junto com a tua equipe, continuando engajado, quando tudo voltar e a economia funcionar, você vai estar perdido. Faz sentido, né, Fernando, isso aí? Sim, total. Que bom fosse se a gente tivesse educação financeira. Eu digo assim, educação financeira, inteligência emocional e direito, né? Direito, principalmente consumidor e constitucional, a gente tinha que ter desde o prézinho. Desde o prézinho, a sua filhinha aí já tinha que estar estudando, já tinha que vir debater com você já uma opinião crítica, porque a gente tem que construir isso nos nossos jovens, nas nossas crianças, para que quando aconteça, que eu espero que não aconteça mais, mas você viu que tudo é imprevisível, né? Então, Tudo? se acontecer alguma coisa desse sentido, ninguém mais seja pego de surpresa, sabe? Porque tem gente realmente, o número de suicídio aumentou, porque as pessoas não estavam preparadas emocionalmente para imprevisibilidade. É como se ela achasse que a vida dela era aquilo, ponto final, a vida inteira linear. As nossas vidas não são lineares, não são lineares. Então a gente precisa aprender a mexer com dinheiro, a gente precisa aprender a mexer com emoção, aprender a mexer com pessoas para que a gente possa ter resultados, né? E aqui eu vou fazer um parênteses,
E o Álvaro, não sei se todo mundo que está aqui conhece o Álvaro, mas ele é aquele tipo de pessoa que conversa com você, te olha nos olhos, fala o seu nome. Então, é uma pessoa que se diferencia na multidão justamente por isso, porque consegue enxergar o outro além do que tem a linha da multidão, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com Oh, você. maravilha, Fernando. E que bom, né? Que a gente pode criar laços assim, prolongados, né, com o tempo. Isso é que a gente se edifique cada vez mais, né? Isso é ótimo. Sabe, pessoal, que a Fernanda, ano passado eu tive prazer imenso de realizar 3 sonhos na minha vida, né? O primeiro era voar de avião, o segundo era conhecer São Paulo e o terceiro era fazer um curso do professor Robertinho Chique. E ano passado, no mês de julho, eu tive o prazer imenso de ir a São Paulo estudar. Para mim, é o maior mentor, professor de palestras. Tu pega o mundo, hemisfério sul, tu divide para baixo, o cara é o maior do the best. Não é eu que estou falando. É tantos milhares de alunos e pessoas com que ele forma, né? E aí, chegando em São Paulo, pô, imagina, a minha cidade aí, aqui tem 36 mil habitantes, Fernanda. Você chegar numa cidade... Oi? Onde é? Eu sou de São Luís Gonzaga. Fica. Rio Grande do Sul, encostado da Argentina aqui quase. Imagina. Uma cidade de 36 mil habitantes, você chegar numa metrópole com 22 milhões de habitantes. E... outra coisa, né? Aí quando a gente estava entrando no evento, vem aquela morena sorridente pulando. Bom dia! Eu digo, porra, cara! Que recepção do caralho, cara. Aí fui lá, abracei, aí no outro dia abracei de novo, aí no outro dia abracei de novo, e no outro dia abracei de novo. Os 3 dias de curso a gente via, e o bacana, né, que as pessoas que fazem parcerias com o professor Roberto é tudo no amor, né? Mas você não tá lá com cara de bunda, assim, sem vontade para fazer, você tá com amor, com paixão mesmo ali para servir. E aí, cara, foi aí, pessoal, que eu conheci a Fernanda. E, inclusive, Fernanda, já falei pro Medeiros que em julho, agosto, saindo do The Power, eu faço questão de participar da equipe, né? Porque é tão importante esses elos que você vai criando. E nessa função aí é bacana, a gente consegue conversar e consegue formar essas parcerias, né? A Fernanda também, pessoal, ela sempre está fazendo live, fazendo postagem, seja na área da advocacia, seja na área da mentoria, na ajuda. E hoje a live é justamente para a gente falar sobre autoliderança. Então, eu quero te perguntar uma coisa, Fernanda. O que seria autoliderança? Como é que a gente pode usar a autoliderança para a gente ser um campeão na vida? Veja, a autoliderança, ela é uma habilidade que você desenvolve em você mesmo para melhorar a sua percepção sobre você mesmo e o seu direcionamento para aquilo que você quer. Então, a partir da autoliderança, você domina as escolhas que você vai tomar. Você toma posse dessas escolhas e das decisões que você está tomando, você toma decisões com mais consciência. Porque, geralmente, a gente toma decisões assim, ou a gente é reativo, algo acontece, a gente reage, que é o que está pegando todo mundo agora nessa pandemia, as pessoas estão reagindo, ou você é aquela pessoa que é protagonista, que prevê as coisas, não precisa prever uma pandemia, mas que você prevê o quão você precisa estar preparado para ter retorno, para ter resultados, para fazer as coisas acontecerem. Então, dentro da sua área, por exemplo, que é liderança, né, que você forma líderes, você trabalha com líderes, é o líder aprender a gerir os seus próprios sentimentos e emoções, suas próprias tendências, ele ter um autoconhecimento bem desenvolvido, para que ele possa, aí sim, poder liderar outras pessoas. Porque o que acontece muito é muito líder por aí, que chega de cacique, quer mandar em tudo e não sabe nem o que... eu já vi certa vez um líder falando numa videoconferência com um grupo de liderados, tinha mais de 50 pessoas, e assim, falando com orgulho, olha, então eu vou me estressar, aí eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou gritar, meu, entendeu? Tipo, você já sabe isso, já está antevendo, preparando a sua equipe para levar seus esporros? Entende? Aprende a lidar com essa ansiedade, com essa braveza toda, que você vira o melhor líder. Então, isso não é ser líder, antecipar que vai dar esporro, não. Líder é antecipar aquele gatilho
né? Então, a autoliderança faz isso. Você antecipa o gatilho. Peraí, o que que me deixa tão histérica? O que que me deixa tão nervosa a ponto de eu ir lá e descontar na minha equipe? Opa, então eu vou quebrar o gatilho. Então, eu vou tirar esse gatilho a partir de agora, né? Então, a autoliderança é isso. Sabe que você falou uma coisa muito importante sobre o autoconhecimento, né? O Han Charan é um dos maiores escritores no segmento de liderança e ele fala que um dos 7 comportamentos essenciais do grande líder é se conhecer. E aí o Daniel Goleman, ele fala também que quanto mais eu me conheço, as minhas emoções e sei gerir, mais assertivo eu me torno quando eu lidero pessoas. Porque hoje em dia, o grande segredo para o líder, você líder que está nos assistindo, o grande segredo é conhecer de pessoas, é conhecer de gente, conhecer... Antigamente as pessoas olhavam da seguinte forma: do pescoço para baixo, o Álvaro e a Fernanda Preston, é braçal, cara, hoje não adianta. Hoje tudo começa aqui. Esses dias eu trabalho com uma líder e ela disse assim: Álvaro, eu estou recebendo muita reclamação de uma senhora lá que não está cozinhando bem na empresa. Eu disse: pô, vai lá e investiga, vai ver o que está acontecendo. Segundo pilar da liderança, é investir em realidade. Quando ela chegou para falar com a menina, com a mulher disse: pois é, eu não estou me sentindo bem, meu filho tá preso, e aí, imagina, baixei minha performance. Então, gente, hoje em dia o líder tem que entender de pessoas. Você tem que olhar para a pessoa, se reconhecer e conhecer a pessoa também através de um olhar, de uma atitude. Então, o autoconhecimento, a autoliderança é o primeiro passo para você ser um grande líder. E, Fernando, tu falou uma coisa muito importante sobre ações e decisões. O que acontece com a pessoa que toma a decisão errada ou a decisão certa no momento, e como a gente pode tomar melhores decisões, por exemplo, ser mais cognitivo nas decisões, não tão impulsivos? Deixa eu só fazer um parênteses entre o que você falou anteriormente. E assim, a Volkswagen é uma das primeiras empresas em gestão de pessoas que trouxe para o Brasil uma linha de reconhecimento do eu. Então ele percebeu que a fábrica estava perdendo muitos colaboradores, estava tendo muito acidente de trabalho e tudo mais. O que os gestores fizeram? Eles trouxeram o reconhecimento do eu. Fizeram muitas palestras, modificaram a cultura da empresa, porque tudo isso é cultural, né? Então fizeram várias palestras mostrando que não haveria risco nenhum se o operário, aquele peão de fábrica ali, fosse e informasse o que ele estava sentindo naquele dia. Então tinha carinha bem visual, eles colocavam carinha sorrindo, a carinha mais ou menos e a carinha triste. Quando estava na carinha mais ou menos, ele poderia colocar isso, o líder do chão, o líder de piso, ia lá e conversava com ele. Gente, Álvaro, 20 minutos de conversa. 20 minutos de conversa, porque às vezes o que a gente precisa é só de um ouvido. Às vezes, um ouvido. A gente precisa de alguém que nos ouça. 20 minutos de conversa, sabe o que resolvia? Mudava 6 horas de trabalho. Era melhor do que aquele cara que fica com aquele bico do tamanho do mundo, olhando pro tempo, né? E aí faz de qualquer jeito, perde o dedo ali, e aí vai perder muito mais. E quando ele colocava o rostinho lá triste, chorando, ou vermelho de bravo, e ele subia direto para o psicólogo. Então ele conversava primeiro com o supervisor de chão e depois ia para o psicólogo. Veja, isso diminuiu o número de acidentes, aumentou o número de profissionais que não estavam mais sofrendo com presenteísmo. Presenteísmo é quando você está ali, mas sua cabeça está longe. Então, você está aqui nessa live, mas você está pensando, sabe-se lá no quê. Isso é o presenteísmo. Você não está, você está só de corpo presente, mas não está de alma. Então, isso diminuiu drasticamente esse tipo de acontecimento. Veja, mudou, porque você enxerga a pessoa antes do profissional. Então, o ser humano antes do profissional. E aí você tem resultados maiores e melhores, né? Que aí casa com o que você tinha comentado anteriormente. Para responder sua pergunta em relação a decisões serem menos impulsivas, é você exercitar todos os dias, ter consciência daquilo que te deixa, daqueles gatilhos. Um exercício que eu dou sempre é o diário do sentir. Esse exercício é assim, você colocar por 3 dias, pelo menos, durante 1 hora, você coloca para despertar o seu celular, e aí quando despertar, você informa imediatamente o que você sente. O que você sente ou o que você pensa. Imediatamente.
tá? Se você quiser fazer bem certinho, é uma coluna de sentir e uma coluna de pensar. Então, a primeira coluna é o que você sentiu. E assim, não é para racionalizar, é para colocar. Fernanda, por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você tem esse autoconhecimento bem elaborado, bem desenvolvido, você encontra esses gatilhos. E aí as suas decisões, a sua reatividade, ela fica mais consciente. Porque assim, nós somos primitivos. Ainda somos primitivos. O nosso neocórtex, ele é novo, é neo, né? Novíssimo. Sim. Então, não vou conseguir datar, mas assim, a gente ainda não chegou lá, a gente não evoluiu ao ponto de usar, dominar ele especificamente o tempo inteiro. Então, a gente sim é levado por instinto, por sensações, muitas vezes. Então, o que a gente tem que fazer? O autodomínio. Como é que a gente trabalha essa questão do autodomínio? Através do gerenciamento de enxergar as nossas emoções. Então, se você não se predispõe a fazer um exercício de 3 dias para que você ganhe uma vida inteira de sabedoria, então, meu filho, vai passear, porque não tem mais o que fazer com você, entendeu? Tipo, você vai receber o que a vida tem para te dar, só isso. Então, não sei se eu consegui responder, mas é basicamente. Perfeitamente. Uhum. É que nem a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? Quando você não sabe para onde você vai, qualquer coisa vai servir. A vida É, A vida leva, a vida leva, aí você entra em relacionamento que não te faz feliz, aí você entra em emprego que não te faz feliz, aí você tem amigos que não te fazem feliz. A vida leva, entende? Tem pessoas que vivem felizes ali naquela mediocridade, mas tem pessoas que vivem infelizes. Se você está feliz sendo medíocre, seja feliz, entende? Agora, se você sabendo, consciente que você pode ser mais, e aí escolhe ser menos, eu acho estranho. Em algum momento isso pesa para você. pô, Porque é para terminar com o cara, né? enquanto você não tem consciência, como criança mesmo, quando você não tem consciência, tá beleza, tá gostosinho. Agora, quando você tem consciência, meu, aí isso é uma tortura. É uma tortura, entende? Porque você insiste naquilo que faz mal, né? Hoje eu li uma frase de uma terapeuta amiga minha, uma grande psicóloga aqui em São Luís, e ela colocou assim que as pessoas quando fazem terapia, o baque não é da terapia, o baque é do que elas falam e é que elas escutam. Então, gente, o segredo está tudo dentro de nós. Quero mandar um abraço pro Fabrício, pro Elic Alves, o Everson, o meu amigo Lucas Peixoto, a minha amiga Kellen, seja bem-vinda, Kellen. Kelly, se você tiver aí, é hoje que você vai fazer a live à noite, só escreve para mim, por favor, que eu já vou anunciar se vai fazer live hoje. Minha querida amiga Rose, minha cliente queridona, seja bem-vinda. O Márcio Lopes Márcia Arruda, também, Ronaldo. maravilha. Ô, maravilha, cara. Fernanda, uma coisa muito importante assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente pode trabalhar essa autoliderança? Teria um faça você mesmo em casa, alguma coisa assim que você pode se conhecer? Sim. Claro, existe a psicoterapia, existe a mentoria, o coaching, mas às vezes você quer fazer em casa alguma coisa assim, ou pensa até mesmo em investir num profissional. Tem alguma forma que você possa dizer um passo a passo aí? Sim. O primeiro é esse, porque enquanto você não souber como você sente a maior parte, a gente está buscando aí o seu padrão mental. Então, enquanto a gente não encontrar o seu padrão mental, a gente não consegue ter o retorno. Você mesmo não consegue desenvolver a sua própria autoliderança, porque você ainda não sabe o que está dentro de você. Então, esse diário do sentir, ele é bem simples, você viu? É uma folha de papel, ou na próprio celular mesmo, você vai lá e faz de 1 em 1 hora. Precisa fazer os 3 dias? Poxa, são só 3 dias. Só 3 dias. Então, por que não, né? Pode fazer. Mas, se quiser fazer mais, você vai ver que no seu quarto dia, o seu cérebro vai pedir. Vai ter um momento no seu quarto dia que ele vai falar, opa, cadê? Não vou anotar? Porque você meio que está desenvolvendo aquele hábito, né? Então, essa é uma atividade. Uma segunda atividade que você pode ter também para desenvolver a sua autoliderança é você enxergar dentro das suas atitudes, dentro do seu comportamento, como que você toma suas decisões. Então, veja, identifiquei meu padrão mental, agora eu já sei qual é o gatilho,
agora eu já sei quais são as decisões que eu tomo. Então, por exemplo, agora eu estou em meio a... Tem gente criticando a quantidade de lives, não pela quantidade, não pela internet que está caindo, mas pela quantidade de lives. Eu falo que é que nem a TV. No caso da TV a cabo, você compra pela quantidade de canais, né? Você Uhum. quer ter mais opções. Então, você fica ali no Instagram o dia inteiro, pulando de live em live, e não consegue saber qual que te agrada ou qual você para. Se você tiver agora a percepção de qual é o seu padrão mental e você quer quebrar esse padrão mental, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar tudo que você começou a fazer antes. Então vamos pensar. Eu sou uma pessoa extremamente reativa. Eu percebi que o dia inteiro eu estou de mau humor. Vamos usar o mau humor. Tá? O dia inteiro eu estou de mau humor. Eu fiz lá, a Fernanda falou três dias, né? Eu fiz 3 dias, toda hora, 72 horas, eu fiz lá, mau humor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar estudos que já existem antes para mudança de estado. Então, eu sei que se eu fizer, elevar o meu ombro e fizer a posição da Mulher Maravilha, ou só o fato de estar mais com a cabeça erguida, eu já vou desenvolver um estado emocional diferente daquele que eu tinha. Fernanda, isso funciona instantaneamente? Sim e não. Sim, porque isso é fisiológico. Você não vê pessoas deprimidas assim, ai, como eu sou triste, meu Deus, minha vida é muito triste. Você não vê. Você vê pessoa deprimida como? Para Né? baixo. Olhando para baixo. É assim que é uma pessoa deprimida. Então, assim, você está quebrando a coerência que o seu cérebro tinha em relação à depressão e a, né? Vamos usar o termo tristeza, porque depressão é mais pesado. A tristeza e a congruência que ele tinha entre a tristeza e o seu corpo. Você está criando. Não sou aluna dela, não. Você está criando uma outra perspectiva. Você está olhando para cima. A partir do momento que você olha para cima, você quebrou aquele estado emocional através da fisiologia. A primeira, então, impressão seria essa. Se você vê que seu dia inteiro é de mau humor, de tristeza, de irritabilidade, a primeira coisa é mudar o estado físico. Mudou o estado físico, a segunda coisa para a irritabilidade é fazer a questão do sorriso mesmo. Existe um psicólogo, agora eu não vou recordar o nome, que ele ensina assim: você vai parar na frente do espelho, Uhum. vai olhar para os seus olhos. Ele falou para olhar para o olho esquerdo, né? E aí você pode olhar para o olho esquerdo, não explicou por quê pelo olho esquerdo, mas falou, a gente segue. Você vai olhar para o seu olho esquerdo e vai falar: eu te perdoo, eu te aceito e eu te respeito. Por que você vai falar isso? Porque muitas vezes a gente fica sempre para o outro ajudando, sempre para o outro incentivando, sempre para o outro elogiando, e a gente esquece de aplaudir as nossas vitórias, né? A gente esquece de aplaudir aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente trabalha. Então, nesse caso, você vai olhar para você no espelho e vai se autoelogiar e vai sorrir. Existem estudos que mostram que as pessoas que têm Botox, e Botox paralisa, né? E elas ficam com o rosto mais paralisado. As pessoas que têm Botox, elas têm uma sensação de felicidade maior do que as pessoas que não têm. E aí, o que acontece quando você tem essa sensação de felicidade? Você fica mais feliz. Fernanda, eu não acredito nisso. Se você não acredita nisso, então agora você não vai pensar em limão. Entendeu? Se eu falar assim para você, você não vai pensar em limão, o que você vê? O que vem na sua cabeça agora? Vem um limãozinho. Você não consegue não pensar no limão. Então, é esse o poder que tem as palavras, é esse o poder que tem. Então, ela falou da Elaine Orives, a Elaine Orives fala da física quântica, né? Ela é bem prática, né, na questão da física quântica, então eu conheço o trabalho dela, mas não sou aluna dela, não. E aí o que acontece? É nesse sentido que funciona essas questões emocionais, de você se olhar, de você se respeitar, de você dar a atenção que você dá para o outro, você dá a si mesmo. Porque é muito fácil eu ficar dando atenção para o Álvaro aqui, nossa, Álvaro, e aí eu nunca falo comigo nada, como se fosse uma obrigação minha ser boa, ser perfeita, trabalhar bem. Não é obrigação minha, eu faço porque eu quero, eu tenho consciência de que eu estou fazendo, então por isso eu faço, entendeu?
Que maravilha. Gente, a gente teve uma aula agora de mudança de padrão comportamental e uma coisa que você falou muito importante, Fernanda, no estudo de Harvard, o psicólogo Shel Escher, ele fez um estudo com vários alunos de Harvard e ele diz que o nosso cérebro ele é expansivo, ou seja, ele aprende, ele expande até a última respiração da gente. Então, enquanto você está vivo, você está expandindo a tua mente. E isso é muito importante, você fazer o diário do sentimento, o diário das emoções. Ontem eu estava falando com a Carol Brandão, e a Carol Brandão fez uma dinâmica muito interessante, que você pode fazer agora. Você pode parar, você vai abrir esse lábio, esse lado, vai levantar e vai colar na tua orelha. E você pode abrir esse lábio e colar na tua orelha. Que difícil, isso é muito difícil. Né? Aí o que acontece? Eu comecei a rir ontem. Ela disse, mas Álvaro, eu não pedi para te rir. O que acontece, gente? O nosso cérebro entendeu que toda vez que a gente está assim, ele está feliz. Toda vez que a gente está assim, a gente está triste. Toda vez que a gente está aqui, ó, assim, a gente é campeão. Entende? Então, gente, não é física quântica, não é mirola, não é, energia dos OVNIs e tantos outros. Isso é estudo, isso é ciência, cara. É psicologia positiva, é inteligência emocional, é psicologia cognitiva. Nem você falou, e tem estudos por trás. E outra coisa que eu achei interessante, se eu não me engano, a Amazon foi a Amazon que acabou distribuindo vários livros gratuitos, Mindset, vários livros do Daniel Goleman, livro brasileiro, Seja Foda, Por que as pessoas fazem o que fazem, tudo gratuito. Gente, é tudo gratuito. Entende? Mas o processo de gratuidade, ele primeiro desvaloriza, porque a gente foi educado para achar que o que é difícil é bom. O que é caro, a gente foi educado para achar isso, sendo que é uma falácia, porque eu já adquiri produtos caríssimos que não valiam R$ 1 na 25 de março, entendeu? Tipo, o que eu adquiri na 25 de março era muito melhor. Para vocês que não sabem o que é 25 de março, é uma rua de comércio bem grande aqui em São Paulo. Era muito melhor o produto lá, o chinês, do que o que estava vendendo caríssimo. Então, assim, a partir do momento que a gente é educado assim, quando vem alguém dar de graça, uma live como essa aqui, tem pessoas que pagam R$ 2.000, R$ 3.000 para fazerem um curso. E aí, quanto você pagou lá para ficar com o Robertinha Chique? O que a gente está falando, você falou, entendeu? Mas por que a gente tem a condição de falar isso agora aqui gratuito? Porque a gente tem essa disponibilidade, a gente aprendeu, a gente aplicou. Você fala do Robertinha Chique, eu falo dele o tempo inteiro, porque assim, o cara tem 68, vai fazer 68 ou fez, ele está preso na Índia. E assim, não pode sair para. Você ainda está saindo para fazer sua corridinha, você ainda está saindo para poder fazer isso, fazer aquilo outro, comprinha, ele não pode sair, ele está vivendo de favor dos médicos que acolheram ele lá num laboratório, que quando dá, leva comida. Ele está fechado lá. É rico, milionário, e está passando por uma circunstância dessa e está aplicando o que ele ensina. Ele vive o que ele ensina. É por isso que tem congruência. É por isso que é o seu... Aquela história, tá passando fome com o dinheiro no banco, né? Pode você ver que, cara, tudo é mental. Ele faz lives, inclusive hoje tem uma live à noite com o professor Medeiros, e é isso aí, viver... Vera, só para te dizer ali, de forma alguma, acredito que a física quântica não, é cientificamente comprovado, que existe muito da física quântica em nossos dias. Essa profissional que você citou, ela realmente é uma pioneira, ela fala umas coisas bastante congruentes e auxilia sim, ajuda a gente a fazer. E o Ronan, que é um dos grandes amigos meus e também é aluno do professor Roberto, ele fala, né, que a gente tem que aprender, a gente tem que aplicar e ensinar. Então, tudo isso que a gente está passando para você, gente, tenha certeza que tem muito estudo, muito curso caro pra cacete. Para fazer um curso com o Roberto hoje, você ir em São Paulo, você se deslocar,
Cara, mais o curso é 7, 8 conto pra você. Você quer fazer o Master Speaker, você vai investir uma grana pra cacete. É o meu próximo presente, né, Fernando? Então, gente, a gente está ensinando para você o que a gente usa. E isso que a gente passa aqui da autoliderança, da mentalidade positiva. Ontem eu estava conversando com uma menina, dela disse assim para mim, Álvaro, mas não adianta ter só mente positiva, ter só gratidão, ter só não sei o quê, ter só isso não vai salvar as pessoas. Eu fiquei pensando, pô, é a mesma coisa que falar em Deus, né? Pô, se com Deus o negócio já tá brabo, já tá punk, imagina sem o cara do lado. E quando a gente diz uma coisa para você, não é o que o Álvaro ou a Fernanda acham, né? Não é uma coisa que a gente acha. Quando eu falo de otimismo e esperança, que é uma das características das pessoas bem-sucedidas, dos campeões, é um estudo que o senhor Daniel Goleman fez. Quando a gente fala sobre essas mudanças de pensamento, sentimentação e interação, existe um cara chamado Aaron Beck, que é da psicologia positiva, da psicologia cognitiva, que ele fez o estudo. Quando a gente fala que gratidão, meditação, ser generoso, te torna uma pessoa mais feliz, não é o que o Álvaro está dizendo, é o que a psicologia positiva do estudo de Harvard está dizendo. Então, isso é uma das coisas mais bacanas, né? Em relação à generosidade, a gente pode ser generoso até por egoísmo. Porque dentro da PNL, que é a Programação Neurolinguística, quando você dá para alguém, quando você tem dinheiro e você doa, quando você tem dinheiro e quando você tem comida e você doa, você está informando inconscientemente para o seu cérebro que você tem tanto que você pode até doar, que não te falta. E quando você manda essa mensagem para o seu cérebro, inconsciente, tá? Porque você não está dando, eu vou dar para ter mais. Não. Você está dando voluntário, altruísta, mas o seu cérebro, como ele busca o tempo inteiro ideias concatenadas, ele vai criando sinapses. Essas sinapses vão justamente mostrar para você que quanto mais você doa, mais abastado você fica, porque quanto mais você dá, mais você tem para dar. Então, você cria um ciclo da vitória mesmo, um ciclo da prosperidade. É isso que a gente começa a falar, e tem pessoas que às vezes acham, abraçador de árvore, não sei o quê, autoajuda, né? Eu falo assim, gente, e daí? Se for autoajuda, é autoajuda, eu vou ajudar a mim mesmo, então que legal que eu estou disponível para me ajudar, certo? Se for abraçar árvore, que legal que eu vou trocar energia com os outros seres da sociedade também, sabe? Do mundo, né? Também. Então, é bem interessante. E você perguntou um outro exercício, né? Você tinha falado do exercício, da autoliderança. Um outro exercício que eu faço muito é assim. Eu sou mentora para outras pessoas. Então, eu mentoro principalmente advogados, mas eu mentoro outras pessoas também. Uma coisa que eu sempre faço comigo mesma é um exercício assim, Fernanda, nesse problema, com esse viés, se fosse um mentorado seu, como você faria? Porque se eu me coloco na posição do outro, eu consigo ter maior assertividade. Eu consigo mirar mais a laser e consigo enxergar, porque eu saio de mim. Eu saio da minha autopercepção de comiseração, de ficar sofrendo, de ficar me culpando, de ficar me responsabilizando. Eu consigo projetar no outro, e aí, projetando que eu sou uma terceira pessoa, eu consigo identificar soluções e alternativas que vão me facilitar a vida, que vão me resolver algum tipo de problema. E quando eu estou falando sobre gestão de carreira, por exemplo, uma questão que eu sempre passo para todos os meus mentorados é assim: se você fosse o selecionador hoje, você é o selecionador, você se contrataria? Então, assim, essa pergunta muda história, né? Muda vidas. Porque a partir do momento que você olha para você e fala, opa, se por um instante você teve dúvidas quando eu te perguntei, para e pensa onde está a dúvida. Aí, mais do que nunca, você precisa fazer o diário do sentido. Porque essa dúvida que veio aqui, gritou, e imediatamente você se arrumou e falou, não, lógico que não, me contrataria sim. Tá. Mas se por um instante você teve dúvida, onde e por quê? Onde e o que causou essa dúvida? Aí você tem chances de se refazer, entendeu? Então é um exercício também bem interessante que dá pra gente fazer, né? Maravilha. Essas dicas que a Fernanda tá dando, gente, vão... Primeiro de tudo, eu vou baixar essa live. Tá travando? Tá legal o áudio pra você, Fernanda? Tá legal aí? Pra mim não parou, não. Tá. Boa tarde,
Prof. Marisa, seja bem-vindo. Pessoal, essa live eu vou baixar, eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube, tá? Álvaro Adam. Vou mandar para Fernanda, ela vai publicar na linha dela, tá, gente? Então, que bom que hoje tem essas facilidades de você baixar live e você poder ajudar pessoas. Rosângela, seja bem-vinda. E livros, muito livros você precisa ler. A Verinha está sendo muito pontual nos comentários dela, que é muito importante. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, Fernanda, que às vezes as pessoas olham, tipo, você é louco, cara, o que você quer falando de campeão, de mente campeão, não sei o quê. Eu trabalho muito com a visualização. Visualização. Eu, ano passado, quando eu tive no palco quando eu tive no The Power, eu obviamente tive o prazer de ir lá fazer uma foto com o professor Roberto, fazer uma foto com o Medeiros ali, e quando eu parei no palco, e eu olhei pro palco e disse, cara, daqui 2 anos eu vou estar aqui. Daqui 2 anos eu vou estar nesse palco. Agora, no dia 11 de março, eu palestrei na URI, que é uma faculdade muito conceituada aqui no Rio Grande do Sul, e em maio de 2018, eu estava sentado na plateia e disse pro meu amigo, cara, daqui 2 anos eu vou estar aqui. Daqui 2 anos sou eu que vou estar aqui palestrando. Então, quando você tem um sonho, você sabe onde você quer chegar, você faz o planejamento estratégico, e o professor Roberto sempre diz, não adianta ser cara bonzinho, você tem que ser competente no que tu faz. Vá atrás das competências. Você vai realizar os seus sonhos. Então, se a gente está conseguindo ensinar você, porque muitas vezes a gente senta no lugar de aluno para poder aprender. Eu, Fernando, sinceramente para você, para mim não está sendo uma live para os outros, para mim está sendo uma live para mim, um conteúdo para mim. Essa semana estou buscando muita mentoria, muita ajuda do pessoal do Instituto também. Marquei umas 10 mentorias com psicólogo, coach, preparador mental, porque para mim aprender, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu trabalho, mais eu afio meu machado, quando eu for cotar a árvore é só uma paulada. Então, gente, usem esse momento para você se desenvolver, para você se preparar, para tu poder fazer o teu caderno, para tu poder se olhar para dentro de si. E essas perguntas que a Fernanda falou sobre gestão de carreira é legal. Será que eu me contrataria? Quais são as minhas competências? E o melhor, se eu não me contrato, quais são as competências que eu preciso aprender? Isso é a coisa mais... Hoje eu falei para uma cliente minha de manhã, eu disse para ela assim, Álvaro, eu tô com dificuldade, tô com um monte de estoque, ninguém entra na loja. Eu digo, tá, mas e a venda online? Álvaro, mas eu não sei mexer no computador, eu não sei mexer no site. Eu digo, cara, esse negócio de eu não sei não pode ter para liderança. A Carol Dweck fala, né? Essa mente fixa do eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não pode existir. Ela fala que a nossa mente tem que ser de crescimento. Eu não sei, então quem que sabe? Como eu vou fazer para mim aprender? Aí eu disse para ela, cara, você vira, procura quem sabe que é o especialista em site, internet, e faz girar esse teu fluxo de caixa, faz o negócio funcionar. Então, gente, esse negócio de eu não posso, eu não consigo, não dá, infelizmente muitos pais nos disseram isso, mas eu digo para você, eu não acredito que os caras disseram isso. Aprende a se desenvolver. Eu há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu era somente um músico que fazia show na noite. Hoje a gente tá aí, cara. Ele fala tocando. Assim, né? Muitas vezes eu ouvi na minha vida, mas isso não é para você. É com a melhor das intenções, mas quem vai determinar o que é para mim ou não sou eu. Quem manda em mim sou eu. Quem vai determinar até onde eu posso ir sou eu. Agora, se você ficar refém da opinião dos outros e do que os outros acham sobre você, aí fica difícil você alcançar alguma coisa, porque você nem mesmo você reconhece em você suas potencialidades, o que você pode fazer a partir daí, né? A Verinha falou sobre o Bruno Gimenez, a Patrícia Cândido, eles são ótimos, são excelentes. A Luz da Serra ajuda bastante gente mesmo. O Deepak Chopra eu fiz, Verinha, também, são 21 dias de Deepak Chopra. É interessante que vocês leiam também. E livros, né? Livros que a gente pode indicar seria esse daqui. O Poder do Hábito, maravilhoso. O Daniel Goleman, que o Álvaro mencionou bastante, ele tem inteligência emocional, que foi o que eu achei, assim, me abriu a mente total, que é o primeiro, e tem o Trabalhando com a Inteligência Emocional. O Trabalhando com a Inteligência Emocional, ele vem com várias questões práticas. Mas para quem nunca leu, o ideal é a inteligência emocional primeiro, porque também tem questões práticas e a teoria bem aprofundada.
Então não precisa ser psicólogo para ler aquele livro, não. Ele é fantástico. Tem Ferramentas Titãs, que é maravilhoso, e o Antifrágil, né? Porque agora todos nós temos que nos tornar antifrágeis, porque a gente tem que cair, quebrar e nos reconstruir com os nossos próprios cacos. O momento é esse. Então, momento de reinvenção, de reconstrução, para a gente poder se encontrar no futuro melhor e maiores, né? Uma percepção, uma autopercepção melhor, mais desenvolvida, e uma percepção dos demais melhor, mais desenvolvida também. Eu vejo que as pessoas estão descobrindo que o outro existe. Isso Perfeitamente. É muito bacana. As pessoas, a partir de agora, estão olhando para o outro e falando, nossa, existe. Porque até então todo mundo ficava só vidrado no celular. A vida do outro virtual era mais interessante do que a que ele estava vivendo ali na sociedade. Agora todo mundo está numa fissura de ir para a rua, numa fissura de tocar, numa fissura de beijar, que está grande. Então, que bom, você vê, às vezes a gente precisa realmente perder um pouco para poder ganhar lá na frente, né? Sinceramente, uma skill, né, uma qualidade que eu desenvolvi em mim, uma habilidade que eu desenvolvi em mim, é que eu não preciso da dor para aprender. Eu procuro sempre me antever à dor. Então, eu procuro sempre estar me enxergando. Toda a vida consigo? Não, porque eu sou uma humana, como todo mundo. Mas eu me trabalho muito para não precisar chegar na dor para poder ter a lição, né? Isso eu faço comigo o tempo inteiro, essa autopercepção de eu não preciso chegar mais no fundo do poço, porque eu já cheguei várias vezes. Eu não preciso chegar no fundo do poço para poder entender que é o fundo do poço. Agora eu estou captando os sinais. O Roberto Chique dá um exemplo que é bem legal. O cara vai num jantar com a namorada e trata mal o garçom. E aí ela fica achando que ele é o melhor cara do mundo porque ele trata bem ela. E aí o Roberto fala assim, com aquela sutileza dele, espera que fora, né? Então, assim, gente, é água do mar, não tem como você ser aqui de um jeito e ali do outro. Por isso que aquela falácia da porta para dentro eu sou profissional, da porta para fora eu sou outra pessoa, isso é mentira. Isso é mentira. Tanto é mentira que as pessoas colocavam roupas de sair e roupas de ficar em casa. Quer dizer, elas tinham essa mentira tão internalizada nelas que elas acreditavam mesmo que em casa elas podiam ficar farroupilha e na rua elas podiam sair bonitinhas e ia estar tudo. Mas na verdade não, gente. Na verdade não. Você tem que estar bem. Agora o home office veio trazer isso, né? Não dá para você ficar home office de pijama, filho. Porque a sua mente vai deixar você cansado porque ele entende que pijama é para dormir. Pijama é para dormir. Então, o que sua mente faz? Opa, tem que ser coerente, tem que ser coerente, coerente. O que ele faz? Cansado. Entendeu? Então, são esses sinais que a gente precisa começar a captar do universo para não precisar morrer para aprender que, não queria ter morrido. Entendeu? Tipo, não queria ter morrido. E aí você não precisa morrer para aprender que não queria ter morrido. Você pode muito bem se preparar antes, né? Enxergar os sinais antes e ficar mais atento. Também. Gente, tá sendo uma aula com a Fernanda. A nossa audiência tá maravilhosa. Seja bem-vinda, Vanessa, grande psicóloga aqui de São Luís Gonzaga. A Grazi, vamos ver quem mais está por aí. Eu confesso para vocês que segunda ou terceira live que eu faço pelo Instagram. A Verinha, é a batera, Verinha. É a batera. Eu fazia quase 3 meses e meio que eu não tocava bateria. Eu montei a bateria em casa para aliviar o estresse, né? Meu amigo Léo, Bruno, José, Gabriel Teixeira, ver quem mais? O pessoal da Alpha Music, maravilha, um prazer. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês têm alguma pergunta que relacionada ao nosso posicionamento, falando sobre autoliderança, que vocês queiram fazer para a Fernanda ou para mim? Gente, fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas. Outra coisa que eu peço para você que está assistindo a nossa live, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está aqui entregando conteúdo, ajudando vocês gratuitamente. A gente só quer pedir uma coisa para vocês, que nos sigam nas redes sociais, a Fernanda Ferreira, advogada, Álvaro Ado Oficial, e no cantinho direito de vocês tem o coraçãozinho. Então você, por favor, aperta muito no coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho a gente tem, mais pessoas vão entrar na nossa live, mais pessoas a gente vai ajudar. Porque eu acredito que a Fernanda deve estar na veia dela. O nosso maior mentor ajuda o Brasil a ser um país de campeões. Então a nossa missão é ajudar você também a ser um campeão
seja você ser um líder mais eficaz, seja você vender mais, seja você preparar sua mente para ser um campeão. Então, nós estamos aqui para fazer isso. E se você tiver perguntas, seja bem-vindo, Alexandre. Perguntas para Fernanda ou para mim, vocês devem fazer, porque logo, logo, pessoal, a gente encerra a live, vai dar nosso tempo aí. Então, mais 2 minutinhos a gente encerra a live. Lembrando, essa live vai ficar disponível no meu YouTube. Passou rápido assim? Nossa, a gente vai ter que fazer outra, Fernanda. Fazer mais uma. Uhum. E essa live vai ficar disponível no meu Instagram. O pessoal vai estar lá. Se você quiser assistir várias e várias vezes, copiar, mandar para os amigos, vai estar lá. Você pode me solicitar. Então, sigam a Grande Fernanda, sigam o meu perfil. A gente sempre está fazendo live, postando coisa, ajudando as pessoas, que essa é a nossa missão. A missão de vida é ajudar a gente a fazer um país de campeões, né? Ainda mais agora que o Brasil... Esses dias eu estava pensando uma coisa, Fernando. Deus está nos dando tanta força, tanta sabedoria, porque a batalha vai ficar mais dura, velho. A batalha vai ficar mais dura. Então, aí que a gente está afiando o machado para quando a nossa missão chamar Álvaro, você está convocado, Fernando, você está convocado. Bora, vamos tomar tiro. Então, porque assim, eu falo que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento sabático, né? A gente sabe que as grandes lideranças, os altos executivos, eles ganham 30 mil, 50 mil, 60 mil por mês. Aí eles tiram de 1 a 2 anos de sabático, no qual eles vão lá e saem para a vida. E eles vão se permitir conhecer coisas novas, se permitir desenvolver aventuras. Aí eles escrevem livros, eles fazem mestrado, doutorado, eles se redescobrem e voltam com força total, porque o compromisso é esse, é sabático por isso, é uma licença remunerada ou não, depende da sua negociação, e você volta mais fortalecido para desempenhar mais, para performar mais naquela empresa. Hoje a vida deu para a gente esse sabático. Muitas pessoas chegavam até mim e falavam assim, Fernanda, mas eu não consigo. Mas, gente, você não consegue ou você não quer? Porque tem uma pequena diferença aí. Se você quer, você consegue. Eu sou uma pessoa muito pobrezinha da minha infância. E eu escrevi minha primeira apostila com 19 anos dentro do trem. Então, eu tinha uma viagem de 2 horas. Nessa viagem de 2 horas, ao invés de ir dormindo ou olhando para a vida das pessoas, eu ia escrevendo minha apostila. Então, assim, é possível você superar adversidades, mas desde que você esteja disponível para isso. Aí, Álvaro, um outro exercício é esse. Se põe em movimento. Se põe em movimento. O tempo inteiro que a vida te der oportunidades, vamos para o samba? Vamos. Vamos para o teatro? Vamos. Vamos para o cinema? Vamos. Parque? Vamos. Vamos não fazer nada? Vamos. Se põe em movimento. Porque o tempo inteiro que você está em movimento, você está conhecendo coisas novas, pessoas novas, você está se permitindo expandir. Perfeitamente. E o novo profissional do futuro é aquele que se permite adaptar, é aquele camaleão, é aquele que se adapta a qualquer circunstância que vier. E você só vai ter essa casca dura e essa casca forte e robusta de se adaptar se você se permitir conhecer coisas novas, pessoas novas, senão não funciona, né? Fica muito na teoria. Muita gente aí se entope de cursos e no final das contas não aplica um. Aplica um. Se fizer pelo menos um exercício dessa live, sua vida já se transforma assim, vai, 90%. Não, 90 graus eu ia falar, né? Sua vida já se transforma 90 graus. Então, assim, experimenta. Você vai morrer se fizer? Não, então faz. Não está fazendo nada. Entendeu? Então faz. Maravilha. Vera, obrigado pelo carinho, Vera. Realmente, assim, o que eu faço hoje, eu sou apaixonado, é uma missão e sou feliz por hoje ter muitos mentores que podem me ajudar. Fernanda, obrigado pelo carinho, mas olha, de coração, foi uma hiper aula. Eu amei te conhecer em São Paulo, amei estar aqui contigo hoje. Espero voltar em São Paulo para dar um abraço. Nós íamos agora para o NAU, né? Infelizmente o NAU foi cancelado, mas logo, logo a gente vai se encontrar, vai se dar um mega de um abraço. Gente, sigam a Fernanda no Instagram, Fernanda Ferreira Advogada, Álvaro Ado Oficial. Essa live vai estar no meu YouTube daqui um pouquinho mais, beleza? Fernandinha, obrigado, sucesso, que a gente siga unido ajudando essa turma a ser campeão, tá bom? E como eu falo, reverbera comigo, né? Reverbera com a gente. Obrigada, Álvaro, pela honra. Até a próxima. Beijo. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Gente, obrigado pelo carinho. Uma ótima quarta para vocês. E logo, logo a gente volta com mais lives.
Beijão. Tchau, tchau.